Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre traqueostomia, revisar a parte de traqueostomia e vamos falar sobre as drogas utilizadas na unidade de terapia intensiva. Então, lembrando, que a traqueostomia é um procedimento cirúrgico no qual é feita uma abertura na traqueia para inserir uma cânula. Na unidade de terapia intensiva, o principal objetivo da introdução dessa cânula vai ser proporcionar uma via respiratória para esse paciente. E essa via respiratória, essa traqueostomia, dependendo da indicação, ela pode ser temporária ou permanente, definitiva. Tem como principal finalidade tratar alguns tipos de patologia respiratórias que possam estar ocasionando danos ao sistema respiratório, em casos de obstrução aérea das vias aéreas superiores, eliminação de secreções, necessidade de uso prolongado do ventilador mecânico. Lembra que eu falei para vocês no início? Uma das indicações da traqueostomia na unidade de terapia intensiva é quando eu tenho um paciente que ele vai ficar um tempo superior a 15 dias entubado, com os tubos endotraqueais. Então, eu tenho um paciente que ele vai passar um período maior do que esse tempo com um dos tubos endotraqueais. Aí, nesse caso, o médico vai solicitar a realização de uma traqueostomia nesse paciente. Então, o procedimento ele deve ser em condições assépticas. O ideal é que seja feito dentro do centro cirúrgico, mas ele também pode ser feito na unidade de terapia intensiva. Então, é feita uma abertura nos anéis da traqueia, entre o segundo e o terceiro anel, no qual vai ser introduzida essa cânula traqueal. Antes do início do procedimento, é importante não esquecer de elevar a cabeceira a 20 graus e expor a região cervical anterior, a parte do pescoço bem exposta, se necessário com a ajuda de coxins nas costas do paciente. Os tipos de cânula que são utilizadas, que existem, são cânulas plásticas, mais utilizada dentro do ambiente hospitalar. Ela é composta por um balonete ou cuff, que vão permitir a ventilação mecânica, e pelo obturador. Então, aqui a gente tem a cânula, tem o balonete, tem o cuff para inflar esse balonete. Ela tem essa composição, olha. Cânula externa, o balonete, cuff, cânula interna e o obturador. Esse obturador que vem no kitzinho junto com o tubo, ele serve como um fio guia para ajudar a fixar melhor essa cânula de traqueostomia. E existe também o tipo de cânula metálica, que ela é feita de aço inoxidável. Ela é composta de 3 partes também: cânula interna, cânula externa e obturador. Observem que nessas não tem como ter o balonete, até porque já vai ser um local fixo, vai usar depois de um tempo de já ter utilizado as cânulas plásticas. E aí é para um paciente que realmente não vai ter como reverter essa traqueostomia, ele vai ter que permanecer com ela para o resto da vida. E aí, nesses casos, o ideal é fazer a utilização dessa cânula metálica. Também vem com obturador, que é um fio guia, que é como se fosse um fio guia, para ajudar a fixar melhor, mas fica constantemente em contato com o paciente essa cânula externa e essa interna, tá? Complicações: as principais complicações podem ser separadas de forma imediata e tardia. Então, as complicações imediatas depois desse procedimento cirúrgico são hemorragias, pneumotórax, embolia pulmonar. São algumas das complicações que podem acontecer de forma imediata. As tardias se caracterizam como infecções, disfagia, dilatação da traqueia, necrose traqueal, eis a necessidade de um paciente que está com uma cânula e tem um balonete. Um dos cuidados, se vocês lembrarem lá da clínica cirúrgica, é nós ficarmos inflando e desinflando esse balonete de 2 em 2 horas, para que essa traqueia ela consiga ir se adaptando a esse tubo, porque é novo. Esse paciente ele não estava ali há tanto tempo com esse tubo. Então, ele precisa, esse tecido,
Esse órgão ele precisa se adaptar a esse dispositivo. E aí um dos cuidados que a gente tem é inflar e desinflar o balonete a cada 2 horas ou mais, desde que promova uma circulação na traqueia desse paciente. Quanto aos principais cuidados, falando do paciente da UTI que está com traqueostomia, quanto ao uso do ventilador mecânico, deve-se intercalar algumas ventilações entre uma aspiração e outra, né? Ou seja, não deixar ficar com muita secreção e nem retirar em excesso, porque ele precisa manter a umidificação dessa mucosa. E se tiver muita secreção também, mesmo que o ventilador mecânico esteja ligado, não vai conseguir oxigenar esse paciente, porque essa secreção vai estar obstruindo essa via aérea. Lembra que agora o local por onde ele vai respirar é através dessa cânula de traqueostomia. Então, ela não pode, por nenhum motivo, ficar obstruída. As aspirações devem obedecer à técnica correta e também só devem ser feitas em situações realmente necessárias. Dependendo do local que você vai trabalhar, a aspiração ela é um procedimento de responsabilidade do enfermeiro, tá? Pode ser exclusiva ou não, depende também da situação do paciente. Eu vou colocar para vocês um videozinho de como é realizada uma aspiração de traqueostomia, se vocês nunca fizeram. É o mesmo tipo, é o mesmo modo de uma aspiração endotraqueal. A diferença são os tubos, mas os cuidados com a antisepsia vai ser o mesmo, tá? Os cuidados com o material e equipamento serão os mesmos. A técnica também. Depois de realizar a aspiração pela traqueostomia, a mesma sonda poderá ser usada para aspirar narinas e boca. Então, a sequência, quando eu tenho um paciente que vai aspirar, que tem tubo, né, de tráqueo ou endotraqueal, ela obedece. Se for traqueostomia, cânula de traqueostomia, nariz e boca, tá? Então, segue-se essa sequência. Obedecer, e aí, claro, com a técnica, higieniza a sonda antes, com o soro fisiológico, tudo direitinho para poder fazer essa sequência de aspiração. Então, se eu tenho que aspirar um paciente que está com um tubo de traqueostomia, sequência: tubo de traqueostomia, lava a sonda depois que faz essa aspiração, aspira o nariz e depois aspira a boca, tá? Secreções que possam estar na cavidade oral. Então, a gente faz essa sequência, nunca esqueçam dela, caso você às vezes tenha que cuidar, porque lembrem que estou falando aqui de pacientes de unidade de terapia intensiva, mas às vezes você vai cuidar de pacientes em domicílio que eles precisam dessa sequência, eles precisam fazer esse processo de cuidados e essa sequência deve ser obedecida por conta de contaminação, tá? Se você aspirar primeiro o nariz ou boca e levar para o tubo, você vai levar bactérias para os pulmões, bactérias que não são residentes, que não fazem parte da microbiota normal dos pulmões, de forma que esse paciente ele vai evoluir para uma pneumonia. Então, o correto é obedecer essa sequência. Deve-se usar luvas de procedimento para manusear o frasco de aspiração e também para desprezar as secreções. Na aspiração da traqueostomia ou do tubo endotraqueal, a luva é estéril, mas para você tocar nesse frasco, para você desprezar as secreções, você pode utilizar a luva de procedimento sem problema nenhum. Realizar a troca do curativo diariamente ou sempre que apresentar secreções. O curativo de traqueostomia é um curativo simples, é um curativo que você não precisa utilizar esparadrapo, principalmente nessa região, a gente utiliza só gaze mesmo. Faz a troca do cadastro da cânula, se houver necessidade, também houver como trocar, tá? Porque às vezes quando nós estamos aspirando, fica muitos respingos, sujidade, então a gente tem bastante cuidado de manter essa região higienizada. Então, quanto à traqueostomia, é essa parte. Qualquer dúvida, podem perguntar posteriormente, tá? Nós vamos falar agora sobre a administração de medicamentos na unidade de terapia intensiva. Então, vamos falar de alguns principais medicamentos. Não vamos falar de todos, porque há uma variedade, mas aqueles que são utilizados com uma frequência maior dentro da unidade de terapia intensiva. Então, nós sabemos que a administração
de medicamentos em pacientes graves, né, em pacientes que estão em uma unidade de terapia intensiva, ele é um procedimento, em si a administração de medicamentos ela já é complexa, né, exige um cuidado, uma atenção maior quando nós vamos realizar esse procedimento. No paciente de unidade de terapia intensiva, e dependendo da classe de medicamentos que ele está fazendo uso, o nosso cuidado vai ter que ser maior ainda, até por conta da via, do acesso que esse paciente tem. Então, é importante não apenas conhecer a respeito das técnicas de administração dos fármacos e dos equipamentos que serão usados para administrá-los, mas também é importantíssimo, né, o conhecimento das finalidades de apresentação daqueles que terão participação ativa na recuperação do paciente crítico. Então, você tem que conhecer não somente as vias, não somente a técnica, não somente os equipamentos, como também tem que saber ou conhecer como funciona esse medicamento no organismo, ou pelo menos parte de como funciona, porque aí nós vamos conseguir, né, não ficar tão alarmados, ou também não deixar que continue acontecendo se for uma intercorrência relacionada aos medicamentos que o paciente está fazendo uso. Então, vamos começar falando dos opioides. Então, os opioides, vocês sabem que são uma classe de medicamentos considerados medicamentos tóxicos, né? Que nós vamos falar dos analgésicos opioides. Então, são considerados uma classe de analgésicos tóxicos, remédios controlados, né? Que são chamados, que precisam de um controle maior por conta da sua toxicidade. Esse tipo de analgésico, essa classe de analgésicos, elas terão como principal indicação em casos de tratamento de dor moderada, intensa, tem uma eficácia maior no tratamento de dor prolongada e podem ser administrados por via oral, retal, sublingual, intramuscular e endovenosa, epidural, intratecal e outras. Sendo que a gente vai perceber que a via dentro do ambiente hospitalar que nós mais utilizamos são as vias parenterais, né? Intramuscular, subcutânea e endovenosa. Então, geralmente, as vias que mais nós vamos utilizar dentro da unidade de terapia intensiva serão essas. Alguns exemplos de opioides são morfina, tramal, oxicodona, fentanila. Eles permitem uma analgesia, ou seja, uma eliminação da dor, para o paciente em até 72 horas, né, tendo a dosagem de manutenção. São medicamentos bastante utilizados em UTI, já que a dor é um elemento comum nesses pacientes críticos e que deixa às vezes eles bem agitados, então a gente precisa controlar essa dor e fazemos isso, né, através da solicitação médica quando há uma prescrição dos analgésicos opioides. O ideal nos pacientes de UTI, por isso que eu falei para vocês, acho que lá no início, vocês vão notar que os pacientes da unidade de terapia intensiva, geralmente eles têm ali umas 3 ou 4 bombas de infusão só para ele, né? Ou seja, porque a maioria desses medicamentos, eles precisam ser administrados continuamente e fica programado na bomba de infusão. Então, é importante ter esse equipamento dentro da unidade de terapia intensiva. Aí eu coloquei alguns detalhes nesses slides em relação à posologia, né, que são as dosagens, a melhor forma de administração, duração da ação do medicamento no organismo, que aí eu coloquei do fentanil, coloquei os efeitos adversos desse medicamento, a morfina também, né, especifiquei posologia, a farmacocinética dela, período de absorção, de eliminação, a duração do tempo que é de ação desse medicamento. Um outro medicamento muito utilizado é o midazolam, né? Ele é um dos medicamentos que se enquadra na classe de benzodiazepínicos, que por sua vez são todos aqueles que possuem propriedade ansiolítica, sedativa, anticonvulsivantes e relaxantes. Então, é um medicamento que você vai ver com muita frequência, vai olhar para a bomba de infusão e está lá sinalizando que aquela medicação que está sendo administrada é o midazolam.
fentanil, é muito comum esses medicamentos sendo utilizados no paciente. Então, o principal efeito quando se utiliza o midazolam dentro da unidade de terapia intensiva é proporcionar um efeito sedativo. Chamamos de sedativo aos medicamentos capazes de diminuir a atividade cerebral, a atividade do cérebro, principalmente quando o paciente ele se encontra em estado muito agitado, né? Uma excitação acima do normal. Então, às vezes o paciente ele sofre um acidente, ele sofre alguma lesão, mas ele fica ele não vai conseguir se acalmar, né? No momento da intubação, no momento que ele ficar constante ali, conectado a vários equipamentos, né, a procedimentos. Então, o fato dele não conseguir descansar vai dificultar o tratamento. Então, uma das formas de conseguir auxílio para que o paciente se recupere é promovendo o efeito sedativo nele através de medicamentos. E um dos medicamentos que vai ser solicitado, vai ser administrado, na maioria das vezes, é o midazolam. E não é nem com o objetivo de outra coisa, simplesmente para que o paciente, para diminuir essa atividade cerebral e o paciente consiga se recuperar, né, consiga se restabelecer. Indicações. O objetivo da sedação, ela tem como principais indicações inaptidão à ventilação mecânica, inadaptação, né? Então, às vezes o paciente ele tem, como eu falei, dificuldade. Eu acho que qualquer um teria ali de estar sentindo um tubo sendo introduzido. Então, às vezes, essa agitação ela vai acontecer. Então, é importante, às vezes, fazer o médico solicitar a introdução de sedação. Tratamento de hipertensão intracraniana, tranquilidade, conforto e regularidade do sono são algumas situações no qual serão indicadas o uso do midazolam ou dos sedativos, né? Então, o midazolam ele é um indutor de sono, além de poder ser usado para sedação. Possui característica como ação de início rápido, rápida eliminação e uma eficácia constante. Aí eu coloquei a farmacocinética, os efeitos adversos que podem acontecer em relação ao uso do midazolam. E entre os principais cuidados que a gente deve ter com o paciente que está fazendo uso desse medicamento, intervenção imediata em casos de parada respiratória, que poderá ser provocada por uma infusão endovenosa muito rápida. Eis a necessidade de ter o cuidado em relação à instalação da droga na bomba de infusão. Um outro grupo, né, de medicamentos muito utilizados dentro da unidade de terapia intensiva são as drogas vasoativas. Então, as drogas vasoativas são aqueles medicamentos que eles realizam efeitos vasculares, periféricos, cardíacos ou pulmonares. E esses efeitos eles podem ser diretos ou indiretos. E também eles são medicamentos que se enquadram em ter uma resposta, um efeito rápido, né, e um efeito que pode ser de manutenção, um efeito dependente, que pode ficar ali constantemente. Então, essa é uma questão das drogas vasoativas, muito utilizado dentro da unidade de terapia intensiva para pacientes que precisam manter o funcionamento cardíaco. Então, os principais medicamentos, né, eu não apaguei aqui, mas os principais medicamentos, os que se enquadram na classe de drogas vasoativas, são esses, tá? Praticamente os mesmos cuidados, muda-se a composição química, mas os cuidados em relação à administração dessas drogas são as mesmas. E aí entra uma das mais comuns, que é a dopamina. Ela é uma catecolamina indicada em caso de vasoconstrição. Lembrem que drogas vasoativas, ela envolve tanto drogas vasoconstritoras como drogas vasodilatadoras. E às vezes com o mesmo capaz de promover o mesmo efeito dependendo do objetivo que é administrado esse medicamento. Então, vasoconstrição nos casos de choque hipovolêmico e vasodilatação nos casos de diminuição do débito urinário. Então, você percebe que a dopamina ela pode exercer tanto uma função de vasoconstrição como uma função de vasodilatação. Isso vai depender do motivo que está sendo indicado a administração desse medicamento. Aí tem um nome comercial que é chamado de Revivan. Quanto os principais importantes, tá? Você vai notar que as drogas vasoativas
digitálicos, a via para ser introduzida é a via central, tá? Acesso venoso central. De preferência, evitar ser administrado em acesso periférico. Vocês vão notar que pacientes que fazem uso de drogas vasoativas ou digitálicos é utilizado acesso venoso central. Pode ser no periférico? Em situações de emergência que realmente não tenha como fazer um acesso central naquele momento, mas por alguns minutos, só para resolver a situação momentaneamente. E aí é importante que seja um vaso periférico mais calibroso possível. Entre os cuidados de enfermagem destaca-se a importância de aferir e registrar a frequência cardíaca, até porque vocês sabem que é nesse órgão que ele vai agir direta ou indiretamente. Então, a gente vai ter que controlar a ação desse medicamento, verificar se está surtindo o efeito desejado, e uma das formas de nós fazermos isso é verificando constantemente essa frequência cardíaca, os sinais vitais desse paciente. Dobutamina, medicamento utilizado para melhorar a função e o desempenho do coração, em casos como quando o paciente encontra-se em choque cardiogênico ou com insuficiência cardíaca congestiva. Então, são as principais indicações da dobutamina. Os principais efeitos colaterais que o uso da dobutamina pode ocasionar são as arritmias e a hipertensão. Noradrenalina também faz parte do grupo de drogas vasoativas, tem por finalidade aumentar a pressão arterial em pacientes hipotensos, além de ser utilizada durante a ressuscitação cardiopulmonar também. De preferência, deve ser administrada numa via de acesso central, por bomba de infusão. Quando existe uma concentração muito alta na administração dessas drogas, o paciente ele pode evoluir para um quadro de hipotensão, infarto do miocárdio e hemorragia cerebral. Além de, quando usado por longo tempo, pode provocar lesões renais cutâneas e cardíacas. Então, essas são as principais alterações que o uso abusivo, o uso excessivo desse medicamento ou uma dosagem que não foi observada na hora da administração pode ocasionar para o paciente. Importante cuidado, nós fazermos o monitoramento da pressão arterial quando a gente for utilizar um acesso que não seja o acesso central, ter cuidado para não ocorrer o extravasamento, porque essas drogas, os vasos, eles são muito sensíveis para a administração dessas drogas, o que pode facilitar o extravasamento constante, rápido no uso dessa droga por vias periféricas. Por isso a indicação, o ideal ser utilizado por acesso central. E existem a classe de medicamentos digitálicos, né? Que são aqueles que vão, se a gente fosse ter que separá-los, né? Aqueles que vão agir mais diretamente no coração, mais precisamente no desempenho cardíaco, no ventrículo cardíaco, melhorando os sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Então, nós vimos as drogas vasoativas, que elas agem mais na parte de vasos sanguíneos, que querendo ou não chegarão a atuar no coração. E vocês viram também que existem algumas indicações de drogas vasoativas utilizadas também em insuficiência cardíaca congestiva. Então, podem provocar intoxicação, que se manifestam por alterações neurológicas, gastrointestinais. É importante saber que quando a frequência cardíaca, quando o paciente ele está fazendo uso de algum medicamento digitálico, e essa frequência cardíaca estiver menor que 60 batimentos por minuto, o medicamento, o enfermeiro vai solicitar ou vai interromper a administração de medicamentos. Então, portanto, um importante cuidado é sempre nós estarmos atentos à frequência cardíaca desse paciente. Isso serve para qualquer droga vasoativa ou qualquer droga digitálica. E aí tem-se a amiodarona, atua nas arritmias cardíacas, é conhecida como Ancoron e tem indicação para os casos de taquiarritmia associados ou não à angina. É administrado por via endovenosa, inicia-se com 2 a 3 ampolas diluídas e que devem ser administradas lentamente. Principal cuidado, verificação regular da pulsação e acompanhamento no monitor cardíaco. Uma outra classe de medicamentos também utilizado com frequência na unidade são os diuréticos.
Sabemos que a principal indicação dos medicamentos diuréticos são antihipertensivos, né? Ou seja, eles trabalham para controlar a pressão arterial. Classicamente são representados pela clorotiazida, furosemida, hidroclorotiazida, são os principais medicamentos que nós vemos com maior frequência. Outro medicamento é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele vai ser um medicamento para corrigir o pH do sangue, para auxiliar nessa correção do pH em casos de distúrbios hidroeletrolíticos, mais indicado aqui acidose metabólica e respiratória. Essa é a nossa próxima aula que nós vamos falar dessa parte. Também é utilizado durante o atendimento de parada cardiorrespiratória. A principal complicação em relação ao uso do bicarbonato de sódio é a possibilidade de ocorrer o inverso, né? Se o paciente ele tem uma acidose, a utilização excessiva ou errada do bicarbonato de sódio pode provocar uma alcalose. Aí é importante nós fazermos a monitoração contínua no exame de gasometria durante o período em que o paciente estiver fazendo uso desse tipo de medicamento. Tem também o gluconato de cálcio. Então, o gluconato de cálcio, ele é indicado para a reposição de cálcio no organismo, também na utilização de paradas cardíacas, porque lembrem que o déficit, né, de cálcio dessa substância no organismo, ele pode levar a uma parada cardíaca. Então, dependendo da causa, da situação, é um medicamento que vai ser utilizado para tratamento de pacientes que tiveram essa complicação. Quando o paciente faz uso desse medicamento, é indispensável nós monitorarmos a frequência cardíaca devido ao uso constante de alterações, ao risco constante de alterações quanto ao ritmo e frequência, que é comum para um paciente que está com complicações e alterações cardíacas. Nós precisamos manter esse controle contínuo, né? Um outro medicamento é a atropina, também utilizada em casos de parada cardíaca, possui como principal capacidade aumentar a frequência cardíaca. No uso desse medicamento, nós fazemos a monitorização da frequência cardíaca, pressão arterial, movimentação das pupilas, né? Se está havendo uma dilatação dessas pupilas, sudorese, que aí podem ser indicações de complicações ou de alterações por conta do uso da atropina. Aqui eu coloquei uma listinha dos principais medicamentos que podem ser utilizados dentro da unidade de terapia intensiva. Classes, né? Aí tem-se alguns nomes de medicamentos, algumas classes de medicamentos que são utilizados com bastante frequência dentro da nossa unidade de terapia intensiva adulto. E amanhã nós vamos continuar falando de desequilíbrio hidroeletrolítico e vamos falar também da parte de gasometria, porque vocês viram a parte de gasometria lá no início, na apostila de vocês está bem no início, mas eu sempre deixo para falar junto com essa parte de desequilíbrio hidroeletrolítico, porque existe a necessidade. O exame que a gente vai utilizar para monitorar essa questão de líquidos e eletrólitos, um dos exames é a gasometria. Por isso que eu deixo para falar dos dois juntos nessa aula. Então, amanhã nós ficamos com essa parte. E aí, fico à disposição para tirar dúvidas de vocês a respeito da aula de hoje.